A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um Devocional Diário. Eu me chamo Abner e hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 12, versículos de número 4 ao 6, que assim vão dizendo: E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E, dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Meus queridos irmãos e ouvintes, nesta passagem nós vemos que os homens de Efraim se convocaram e passaram para o norte e perguntaram a Jefté por que ele havia passado a combater contra os filhos de Amon e não havia chamado eles. E então eles ameaçam Jefté ao dizerem que queimariam a fogo a casa de Jefté com ele. Jefté respondeu aos efraimitas dizendo que ele e o seu povo haviam tido uma grande contenda com os filhos de Amon. Ele havia chamado eles, ou seja, os efraimitas, mas eles não livraram Jefté e os seus das mãos dos amonitas. E, vendo Jefté que eles não o livraram, em outras palavras, ele pôs a sua vida em risco e passou aos filhos de Amon, e o Senhor havia os entregado nas suas mãos. Isto é, o Senhor havia concedido a vitória a Jefté. Jefté então pergunta por que, pois, os efraimitas subiam naquele dia contra ele para, em outras palavras, lutar contra ele. Jefté ajuntou a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram que eles eram fugitivos de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam que passariam, então os homens de Gileade lhes perguntavam se eles eram efraimitas. E dizendo eles que não eram, os gileaditas faziam, em outras palavras, uma prova para saberem se aquele fugitivo de Efraim era um efraimita ou não. Os homens de Gileade diziam para os fugitivos dizerem Shibolete. Porém, os efraimitas não conseguiam pronunciar bem. Então diziam Sibolete. E assim eram degolados nos vales do Jordão. Caíram de Efraim, ou seja, morreram da tribo de Efraim, naquele tempo, 42.000 pessoas. Os efraimitas haviam contendido contra Jefté, sem motivos claros para efetuarem tal ação. Isso se devia ao fato de Jefté ter derrotado os amonitas que afligiam o povo de Israel, no capítulo 11, sem a ajuda dos homens de Efraim. Isso é um sinal claro de que o que gerou a morte de 42.000 pessoas foi a falta de sabedoria dos homens de Efraim, que contenderam com Jefté e ainda ameaçaram queimar toda a sua casa com ele, por um motivo banal. Às vezes colocamos a nossa vida e a vida dos outros em risco por não sabermos nos conter em nossas palavras. Precisamos estar atentos como sentinelas e atalaias quanto àquilo que sairá da nossa boca. No livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 3, assim vai dizendo: O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Meus irmãos e ouvintes, quando incessantemente abrimos a nossa boca para comentar sobre tudo ao nosso redor, acabamos tendo problemas, pois, para tudo que precisamos falar,
Existe um tempo determinado e nem tudo que eu considero que é importante a ser dito realmente deve ser eu quem devo falar. A palavra diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra também diz em Provérbios capítulo 18, versículos de número 20 e 21: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E em Tiago, meus irmãos e ouvintes, capítulo de número 3, versículo de número 2, assim vai dizendo: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Essas passagens só sustentam mais a lição que precisamos pregar em nosso coração, acerca da vigilância daquilo que sai da nossa boca. Existem muitos que destruíram vidas com uma palavra. Às vezes, no momento de ira, proferimos coisas que não devemos ou que não são realmente relevantes. Existe um tempo certo para se dizer tudo o que precisamos dizer. Enquanto este tempo não chega, precisamos estar em oração, pedindo direcionamento da parte do Senhor para falar aquilo que Ele tem depositado em nosso coração. Interessante que quando Jefté ele faz esta prova com os efraimitas para saber quais daqueles homens eram de Efraim, quais estavam mentindo dizendo que não eram efraimitas e na verdade eram, Jefté usa de sabedoria ao fazer tal prova. Nem sempre iremos vencer a guerra somente com a força do nosso braço, mas principalmente com a estratégia certa para lutar. Precisamos conhecer o exército inimigo, sabermos quais são suas fraquezas e como podemos conseguir vencer a guerra que nos cerca. Jesus está nos dando estrutura para lutarmos na guerra, entretanto precisamos buscar sabedoria nele para vencermos o inimigo que tem se levantado. Não é nossa própria percepção ou estratégia que vai nos conduzir à vitória, mas sim a percepção de Deus em nós e suas coordenadas e estratégias a serem seguidas. Precisamos nos revestir na oração, no jejum, na busca em Deus, para que Ele venha nos conceder o conhecimento de como agir quanto àquilo que está se levantando contra nós. Às vezes a melhor opção é por um momento ficar calado, esperar a hora certa de falar. Um verdadeiro soldado não espera a guerra se iniciar para ele começar a se preparar. É justamente quando tudo está muito tranquilo que você precisa se equipar mais em Deus. Esteja em todo o tempo bem alicerçado e preparado. O inimigo vai se levantar, mas nós, na santa autoridade do Senhor, vamos permanecer com os nossos joelhos no chão para que o nosso espírito esteja de pé. Precisamos ter o conhecimento de como nós devemos agir, de quando nós devemos agir, da maneira certa de se proceder, porque é no tempo certo e da maneira certa que nós adquirimos a vitória no Senhor. Precisamos agir, precisamos andar nas pisaduras de Cristo, sermos prudentes, agirmos com prudência, com vigilância, com atenção, com percepção, para que possamos entender como nós precisamos proceder, como nós precisamos falar, como nós precisamos ir, como nós precisamos ficar. Deus nos concede a força, mas também nos concede a sabedoria para administrarmos tal força, porque não adianta eu ter somente a força e não ter a sabedoria para saber quando eu devo usar esta força. Precisamos ser prudentes como a serpente, simples como a pomba, pois na prudência nós conseguimos avançar qualquer barreira que se levante em nossas vidas, e com a simplicidade nós conseguimos nos encaixar em qualquer lugar. E eu digo isto quando se diz respeito à humildade. Uma pessoa humilde consegue entrar nos lugares mais pequenos
pequenos, com a sua humildade, com a sua simplicidade e com a sua prudência, ele consegue vigiar e não se inclinar àquilo que está sendo lhe oferecido para ele experimentar. Precisamos, como Jefté, buscar a estratégia no Senhor de como nós devemos agir para vencer o inimigo. Precisamos, como Jefté, não somente nos basearmos na força, mas também buscarmos a estratégia para administrarmos tal força e vencermos o exército inimigo que tem se levantado. Precisamos da coordenada, precisamos da estratégia, precisamos do conhecimento, precisamos do entendimento, precisamos da sabedoria para agirmos, pois é nesta força, olhando para estas qualidades que precisamos adquirir, que nós vamos romper na autoridade do Senhor Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, não é inscrito nesse canal, eu te convido. Se inscreva neste canal, curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe, por favor, para mais alguma outra pessoa. Pode ser um ente querido, um amigo seu, que precisa de uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para o coração desta pessoa. Recebendo coordenada, precisamos de coordenada para agirmos. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente e que Ele possa nos conceder mais graça, unção, entendimento e força para agirmos. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.